Bom dia, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Karina Fonzar e esse é o meu canal, um capítulo por dia e o Novo Testamento lido em um ano. Sejam bem-vindos. Agora nós vamos juntos respirar fundo, aquietar o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, para que então possamos dar início à nossa leitura do dia. Vamos orar? Pai, neste momento eu te peço, abre meu coração, a minha mente e a minha alma para que eu compreenda, veja e ouça a sua palavra e desta forma eu seja transformada. Me ensina a ouvir a sua voz e a obedecer. Tudo o que eu te peço é em nome de Jesus. Amém. Agora abra sua Bíblia e se algum versículo tocar o teu coração, grife, sublinhe e depois reflita sobre ele. Se fizer sentido, poste no seu Instagram e me marque. Mateus 9. E entrando Jesus num barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a tua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então os discípulos de João foram ter com ele, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem os filhos das bodas lamentar-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. De outra maneira, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chega um chefe e o adorava, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impor-lhes a mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestimento. Porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse:
Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E chegando Jesus à casa daquele chefe e vendo os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que a multidão foi afastada, entrou, tomou-a pela mão, e a menina levantou-se. E espantou-lhe-se aquela fama por toda, espalhou-se aquela fama por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E chegando ele a essa casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. E Jesus os ameaçou severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Mas eles, saindo, divulgaram a sua fama por toda a terra. E saindo eles, eis que lhe trouxeram um homem mudo, endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca se viu tal em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Finalizamos o capítulo e agora vamos conversar? O que esse texto mais te chamou a atenção? O que esse texto te revela sobre Deus? O que ele te convida a ajustar em sua vida? Olha, esse texto fala de muitas coisas interessantíssimas, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é justamente essa questão de quanto as pessoas, tem poucas pessoas para trabalhar no reino, né? Então, nós temos muitas pessoas, né, que creem em Cristo, mas poucos estão dispostos a doar a sua vida, o seu tempo para esse trabalho, né? Para apresentar Jesus a mais pessoas. Eu espero que você reflita sobre isso. Para mim é uma coisa muito forte. Acho que até por isso uma das coisas que me fez querer fazer esses vídeos. E é isso. Eu espero que isso dê para algumas pessoas que talvez não tenham a condição de ler a Bíblia, alguma coisa, essa oportunidade. Um forte abraço para vocês. E agora eu peço a Deus que a palavra de hoje molde o seu dia. E que a paz de Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém. Tchau.